E é uma satisfação muito grande estarmos aqui para primeiro vídeo, primeiro documentário da fase 2 do projeto Corbélia e suas raízes, contando um pouquinho da história das comunidades, e nesse ano vamos estar contando a história de São Pedro, Santa Rosa e também da comunidade Vasquinho, ouvindo os moradores e conhecendo um pouquinho aí das origens, dos primórdios aqui dessas comunidades. Eu vim em 58, daí já era Cascavel, mas os primeiros que vieram era em Foz do Iguaçu, o município. Tinha alguma coisa em Cascavel, mas tinha pouca coisa. Iam de carroça para Foz do Iguaçu, reunia assim 3, 4 famílias com 3, 4 carroças. E não era só 2 cavalos, era 4 ou 6 para ir ponhando um, tirava o outro e ia amarrado atrás, né? Porque levava 2 dias, 3 para chegar lá, né? Daí ficava lá, fazia as compras. Nós chegamos em 47. Tinha as taperas dos Paraguai, era tudo coberto com coqueiro, essas coisas assim, palha, né? A mãe com os mais pequenos ficamos ali. E os maiores vinham acampado fazer o limpado para fazer o rancho ali. E nós comia o que nós plantava. Comprar o quê aí? Não tinha mercado, não tinha nada. Como é que era a cidade de Cascavel, né? Meu Deus. Ela tinha 13 casas só. Era começar velha lá embaixo, depois um morador lá, outro para cá. E agora, que tamanho que está essa cidade, né? Eu cheguei aqui em agosto de 59. Eu estava com 15 anos, 16 anos, acho que eu tinha, assim, 16 anos já. Lavoura tinha muito pouco, era só mato mesmo, né? Não tinha nem estrada sequer, é um careiro, né? Ali da igreja até lá onde nós morávamos, 6 quilômetros daqui. Então, era uma estrada que Malemar passava a maior parte a cavalo. E tinha uns moradores, já tinha uns 5, 6 moradores, mais longe um do outro, né? Tinha família Lêmica, família Boric, e os Tebaldi, tudo que moravam aí, né? Que é o dono da serraria, que eu já entrei trabalhando. Um vizinho nosso era José Martinhac, outro Jorge Alberti, outro Basílio Bileski, Miguel Antuque, e aqui depois você colocou o falecido Basílio Lêmica ali, e depois aqui tinha mais uns 2 ou 3 moradores, e aqui não tinha nem estrada por aqui. Ali não tinha cemitério, não tinha nada, né? Era lá por baixo, lá onde morava o Mateus Kraeski, e saía aqui por um careiro, aqui onde está a igreja. E daí seguia um picadão. Maior parte, os moradores aqui que fizeram estrada, a muque, né? Porque não existia máquina, não tinha nada, né? Era tudo braçal. Eu vim de carona do Rio Grande do Sul. O falecido pai veio em maio de 58, veio morar para cá. Ficou acampado na serraria dos Tebaldi 2 ou 3 dias, porque não tinha ponte para passar para cá. A estrada não tinha, tinha as outras estradas, mas um caminhão que com a mudança não chegava aqui. Daí esperaram colocar as vigas no rio, que ali hoje pertence, um lado é do Lira e o outro lado é do Chaste. Era Tebaldi antes, na época. Daí para o caminhão passou por cima das vigas só da ponte para trazer a mudança para cá. A serraria dele no começo era mais simples, que tinha quadro que dizia. Aí após um tempo eles colocaram a fita, essa fita, aí melhorou bastante. Aqui no São Pedro, pertencia para São Pedro, era 280 famílias que tinha morando. A maioria participava da comunidade, né? E escola?
Tinha escola já? Escola tinha uma escola que vivia lá no São Pedro, né? E depois já foi formado, daí quando vieram para cá, tinha uma outra escola que é aqui perto, para cima aqui, que era na terra do Druskowski, e não tinha professora. A professora que tinha aí, não sei quantos anos é que estava funcionando a escola, né? Daí veio uma irmã minha para cá, daí os vizinhos aí já chamaram ela para lecionar. Como a minha irmã mais velha já tinha feito o 4º ano, naquele tempo era só o 4º ano, né? Mais nada, né? Lá no interior do Rio Grande. Daí falaram para ela se ela podia dar aula, ela foi em Cascavel, lá na prefeitura, não sei aonde lá que tinha aqui, né? Para fazer a inscrição para poder dar aula, não era assim também, né? Daí conseguiu, daí ela começou a dar aula, mas ela não tinha diploma nenhum, era só o 4º ano que a gente estudava, né? Daí, como eu tinha feito só meio ano lá no Rio Grande, o 4º ano, eu continuei indo na aula, mais meio ano, mais 6 meses. Nós íamos em junho, julho, por aí. Na realidade, ela sabia que nem eu e muitas coisas sabia menos do que eu. Então, daí eu ajudava ela, principalmente na matemática, eu ajudava ela a ensinar os alunos na matemática. Ela fazia outras coisas, porque lá tinha 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano na escola. Não era só o 4º ano nem o 3º, era. E mais o que entrava no 1º ano, né? Não entrava no 1º ano, entrava na cartilha que falavam, né? Então tinha 5 classes, numa só. A cartilha seria como se fosse o pré hoje? O pré hoje, isso mesmo. Naquele tempo era cartilha. E daí passava para o 1º. Na realidade ficava 4 anos ou 5 estudando. E algum de vocês lembra o nome da professora que tinha antes da tua irmã, Elmo? Maria Siduca. Maria Siduca, que era a professora lá. Aqui, né? Aqui e lá também, eu acho, mas daí elas foram embora, né? É. E daí não tinha professora. Daí a Lieta, minha irmã, que hoje é falecida, ela começou a dar aula. Mas daí eu ia na aula para terminar o 4º ano e ajudava ela na escola a ensinar os mais novos, os outros. Nós temos 7 filhos, 5 meninos e 2 piá. Começaram a estudar aqui na escolinha da comunidade mesmo, naquela época tinha. E como eram os trabalhos na lavoura? Plantava trigo, jogado assim, picado de enxada e cortado com a foicinha, batido com... Era um cambau, dizem manguá. Manguá, eu tenho um manguá, eu fiz, tá ali para mim fazer feijão. Eu planto ainda um pouco de feijão. Plantava bastante arroz, não tinha treadeira, era batido na tábua, então assim, era tudo a muque. E daí, trigo, dava trigo. Então, para comer pão, assim do pai, pegava a caroça, levava a moagem, levava nosso trigo, levava do vizinho, do Jorge, Alberto, do Martinhaque, levava no moinho lá em Cascavel, no Cascavel Velho. Tinha um moinho lá, porque aqui não tinha nada. Um dia para ir e um dia para moer e a noite inteira, no outro dia para voltar para nós comer pão. Naquele tempo faziam um alqueire 2 de roça, plantava milho, plantava arroz, plantava feijão, criava uns porquinhos, uma vaquinha de leite e ia vivendo assim. Vendia um saco 2 de feijão, um pouco de milho, mas era tudo na base da muque, né? Maiado com o cambau. E milho também debulhado com a mão para vender 2, 3 sacos. Daí depois que foi abrangendo, né, cada vez mais, daí já tinha trilhadeira para triar milho, triar arroz. Mas senão no começo era tudo no muque, era pouca coisa. Se ajudavam no trabalho, era tudo braçal, né? Tudo era foice, machado e serrote e motosserra e ninguém conhecia. Depois que veio colocaram a serraria aqui nos Tebalde, que vieram do Rio Grande, isso aqui já era desmatado bastante. Então daí apareceu essa dita motosserra. A turma da serraria viu essa notícia daquela motosserra, pararam a serraria para ver essa novidade, aquele ronco daquela motosserra lá. Maquinário não tinha nada, tudo braçal. Então se ajudava. Quando um vizinho estava apurado de serviço, um ia ajudar, fazia um puxirão,
reunia os vizinhos e ajudar ele. Depois eles vinham ajudar nós aí. Assim, se ajudavam com o trabalho e, afinal, com tudo, né? O que podia. Mas aí quando chegou a triadeira, cada um tinha uma ou era uma? Não. Tinha uma cada comunidade, quem podia comprar, comprava. Teve uns que comprou e daí só trabalhava para ele, que tinha mais condições, não queria trabalhar para os outros. Acho que uns 3, 4 anos depois que nós estávamos aí, nós conseguimos comprar uma usada junto com um cara que tinha um comércio ali na Santa Rosa e tinha uma caminhonetinha, daí ele compramos de asmeia, daí ele levava com a caminhoneta para lá e para cá e o meu irmão Arlindo mais velho ia manusear a trilhadeira para triar, né? Não tinha luz elétrica? Não tinha luz elétrica, não tinha. Era lampiãozinho a querosena. Na época daí o meu sogro fez tinha uma usinazinha ali, uma turbina ali, colocou uma luz local, luz elétrica daí. Então daí nós tínhamos. Era fraquinho também, só para luz mesmo, né? Não tinha energia elétrica, não tinha nada, né? Afinal, era luz de vela. Às vezes, uns com óleo diesel, outros com querosena, a maioria com querosena, né? E como é que nasciam os filhos? Tinha hospital ou era as parteiras? Como é que era? Parteira. Lá tinha, graças a Deus, que minha mãe era, depois tinha mais uma vizinha, uma socorria a outra, né? Tudo em casa. Quem que conhecia, pois não tinha nada, nem lá em Cascavel não tinha. Primeiro hospital que apareceu do falecido Vilso Joffre. Tem a praça Vilso Joffre, era lá o hospital. Mas isso é de muito tempo, nem farmácia não tinha. Teve uma menina que veio já para cá, logo depois, ela, quando nasceu, durou 8 dias, faleceu. Sofreu muito no nascer. Tinha 2 parteiras e ainda ela sofreu muito. Com 8 dias ela faleceu. E a mãe também sofreu um pouco, mas como não tinha médico, pegou o caminhão da serraria, que não tinha outra condução ali dos Tebaldi mesmo, levaram ela numa farmácia, que já tinha farmácia em Corbélia na época. Foi lá, fez um exame lá, pegou uns remédios e voltou para casa. No começo não tinha hospital. Daí quando a mulher tinha a primeira filha ali, já tinha hospital em Corbélia. Mas era só particular, não tinha nada. Ficou doente, tinha que pagar, não tinha aonde cair. Em Curitiba tinha que ir por conta, que era tudo pago, né? Não tinha outra coisa, né? Tinha de ônibus para Curitiba, que durava 1 dia e meio para ir, porque naquela época não tinha asfalto. E até o cemitério aqui da comunidade tem uma história curiosa, né? Ali tinha, era um tipo de acho que os paraguaios andavam por aí, né? Então tinha um limpado, um detalhe cemitério. Primeira a sepultura que foi feita, que começou o cemitério foi uma índia. Uma índia que morava com os Kraesk ali, lá naqueles matos para lá. Então ela faleceu e daí não tinha aonde que iam sepultar ela. Pegaram e sepultaram ali. Fizeram a sepultura e enterraram, daí a cercaram com vara de mato, assim, para respeitar ali. E daí dali foi formado o cemitério daí. Daí essa comunidade começou a falecer as pessoas e daí foi feito ali. Na época não existia túmulo, era no chão, como é que era? Era tudo no chão, um tempão era tudo no 7 palmos de fundura, a sepultura. Era tudo cheio. E a igreja, como que era a igreja na época? A igreja era uma escola que tinha lá hoje pertence para o Borec. Um Borec lá, que era uma escola e aí o padre vinha da Foz do Iguaçu uma vez por mês, uma vez por cada 6 meses, vinha rezar missa ali. Daí depois que a família Tebaldi veio aí, então que resolveram de fazer outra igreja, né? Daí uns queriam lá para o lado dos Borec, outros queriam para o lado de cá, onde era a serraria dos Tebaldi. E daí resolveram de fazer no alto em cima, onde tinha o cemitério, que tem o cemitério junto, né? Até o construtor morava vizinho nosso aqui, que era Chico Norba, e o meu irmão, que é o Alcino,
que começou a fincar o cepo da igreja. Veio mais uns caras do São João, que vinham trabalhar, já trabalhavam com o homem que morava ali. E daí começou a igreja, né? E as festas? As festas eram muito divertidas, né? Só que na época a gente não tomava que nem hoje tomo, né? Eu ia na festa, eu tinha um amigo meu que morava lá perto, nós ia nas festas, nós tinha lá na Santo Inês, que tinha os parentes dele, nós ia para São João, ia para Santa Rosa, nós fomos até no Barangarém uma vez. Nós ia, eu e ele de bicicleta, até meio-dia nós não tomava nada, assim, de bebida. Na hora do almoço, nós comprávamos um almoço, uma carne, um pão, que naquele tempo era churrasco, né? Nós bebíamos uma guaraná cada um, porque naquele tempo eu jovem não podia estar tomando tanto, né? E daí de tarde, entre a tarde toda, se nós estava em 2, tomava 2 cervejas. Se nós estava em 3, tomava 3 cervejas. Era uma para cada um só, e depois para vir embora, né? As festas davam umas festas boas, né? Vinha gente de longe. Tinha bastante gente morando nesses matos aí. Matava um boi aí mesmo. Espetáculo de madeira, né? De árvore do mato, tudo catado no mato. Depois, quando começou a serraria, que daí os donos da serraria liberavam um pouco de madeira, assim, as ripas, né? Mas mais era o que sobrava, porque naquele tempo sobrava muita madeira. Eles não aproveitavam tudo. Mas antes muitas vezes cortava vara no mato, assim, né? E a churrasqueira, como é que era? A churrasqueira era no chão. No chão, com uma vara no meio assim, ó. De lá aqui, uma forquilha lá, outra aqui. E os espetos aqui, encostado aqui, ó. Campo de futebol é o mais que tinha aí, onde quer tinha um campo de futebol. Hoje não tem mais nenhum campo de futebol, não tem nada. O nosso divertimento era futebol, né? E quando tinha um campo de futebol, enchia de gente. Nós lembramos que da serraria lá, dos Tebaldi, nós ia com o caminhão de reboque, ia lá, ia rapaz, ia moça, ia piá, ia mulher, junto, tudo para ir numa outra comunidade jogar bola. E as moças iam junto, ó. Mulheres de jogador também iam junto. Ia de tarde, voltava, cada um ia para cá, tudo tranquilo, né? Aqui era escuro de pinheiro, tudo, um pinhal, olha que é mato fechado, né? E um pinhal que Deus o livre. Mas daí a serraria acabaram com tudo, depois entrou mais uma ali na Lorenzone, também mais outra serraria. E daí foi desmatando, daí foram destocando, foram preparando a terra.